Olá, olha que bênção, né? Que bom te ver aí, né? Que bom que você entrou nesse vídeo, meu amado. Eu creio que essa mensagem vai falar muito ao teu coração, amém? Que bom que o Senhor permitiu nós estarmos aqui novamente, né? E eu quero deixar uma mensagem que eu creio que vai falar muito conosco, né? Como falou comigo, vai falar com você também, amém? Se encontra lá em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a seguir, diz assim, ó: Dize-lhes, ide, ó Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja bem que o Senhor Jesus está falando, ide por todo o mundo. Ele não está pedindo, ele está dando uma ordem, né? Ide, ide. Ele não está falando, se você quiser ir, não. Como ele disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, ele está falando aqui, ide, é uma ordem, ou seja, é para mim, é para você ir. E eu quero te dizer uma coisa, que talvez você fale, eu não tenho jeito para pregar igual você tem, mas eu quero te dizer que Deus coloca cada pessoa em cada situação certa. Por quê? Porque eu estou aqui sendo boca de Deus para a tua vida. E assim como eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, você também pode ser um canal de bênção para a vida de outras. Ou seja, eu sou boca de Deus e você pode ser perna de Deus. Ai, como assim, irmã? Sim, você pode, através deste vídeo, você pode compartilhar para outras pessoas. Quer dizer, onde você não pode e as tuas pernas não vão, você pode compartilhar. Então, eu sou boca de Deus, né? Para você, você pode ser boca de Deus, perna, né? De Deus para outras vidas, compartilhando para que este vídeo chegue a mais e muitas pessoas. Amém? Então, juntos nós fazemos a obra. Amém? Então, o Senhor está falando aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quer dizer, o mundo tem que saber desse evangelho, né? Vamos ver aqui, ó. Porque ele está dizendo aqui, ó, em Romanos, capítulo 1, do versículo 16, fala assim, ó, Paulo falando, ó, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, o apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para aquele que crê. Então, esse evangelho ele precisa ser pregado a todo mundo, porque ele é o poder de Deus, é dele que nós vamos, né, nos alimentar, né? A palavra, ela é alimento para nossa alma, e o evangelho é o poder de Deus, é o dunamis de Deus. Então, precisamos crer neste evangelho. Crer neste evangelho para quê? Para sermos salvos, porque está falando, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já é condenado. Então, nós precisamos crer neste evangelho, que é o poder de Deus, né? É as boas novas de Cristo para todo aquele que crê, né? Então, um dia você creu, você acreditou em Cristo, por quê? Porque você ouviu falar do evangelho. Eu também ouvi falar do evangelho e assim a minha vida foi mudada. E aqueles que não ouvi falar do evangelho, como que a vida deles vão ser mudadas, vão ser transformadas? E vou te dizer que o Senhor poderia muito bem, se ele quisesse, enviar legião de anjos, muitos anjos, exércitos de anjos aqui na terra e sair pregando o evangelho dele a toda criatura para que todos conhecessem esse evangelho, mas não, ele deixou a mim e a você, a intitulado a fazer isso, né? Ele
não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, então por isso que nós precisamos levar este amor, porque o Evangelho é poder, é amor, é vida, é transformação, é alimento para as nossas almas, porque não adianta nós tratarmos do corpo por. Talvez a pessoa está aí linda e bela, né? Toda produzida, roupa bem arrumada, roupa de grife, é, toda produzida, mas adianta eu estar linda e maravilhosa por fora e por dentro, como eu estou. O importante nosso é a nossa alma, é a nossa vida espiritual, porque se a vida espiritual for bem, todo o nosso ser vai bem, né? Então, não adianta nós queremos estar de um jeito por fora e de outro por dentro, mas o que nós estivermos por dentro vai refletir o nosso por fora. Talvez eu já vi pessoas lindas e maravilhosas, mas por dentro ela não tem, sabe? Parece que falta coisas assim, a pessoa fica bem difícil de se lidar com a pessoa dessa, né? Então, a pessoa tem que ter Deus primeiramente na vida, buscar primeiro o reino de Deus em primeiríssimo lugar e as demais coisas, né, vão ser acrescentadas, né? Então, que nós possamos crer nesse evangelho, né? Porque o Senhor Jesus, a palavra fala em Hebreus 11:6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos crer. O Senhor Jesus poderia deixar o evangelho dele para muitas pessoas. As pessoas hoje parece que se não comprar, se não pagar, parece que não tem valor para elas. E o evangelho é tão valioso que Deus não colocou preço. Ele é o único. Nós não teríamos, se o Senhor fosse cobrar o evangelho de nós, nós não teríamos condições de pagá-lo. Por isso que precisou do Senhor Jesus vir para morrer no nosso lugar, porque somente Ele, Deus mandou o melhor dele, o tudo dele para vir morrer por nós. Por quê? Porque nós não teríamos condições nenhuma. Nós não teríamos. Nós não teríamos todo o dinheiro do mundo, não pagaríamos. Mas nós somos salvos por quê? Porque cremos. E não também não é para se sacrificar para ser salvo, porque se fosse assim, se fosse para subir uma escadaria de 100 metros aí para ser salvo, os que tivessem de boa saúde ia ser salvo. E aqueles, talvez os cadeirantes, não conseguiria fazer esse sacrifício e talvez se perderia. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas para se salvar eu preciso crer no Evangelho de Cristo. Olha que difícil, né? Crer. E muitas pessoas não crê, acham que não é assim, vai por um outro caminho totalmente diferente daquele que o Senhor colocou para nós. Então ele falou: você crê, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já é condenado. Então, quer dizer, se você crê, é uma forma que todos podem crer. Os ricos, os pobres, os cadeirantes, os que andam bem, os que têm saúde, os que têm dinheiro, os que não têm, para todos, todos. A salvação é de graça e é para todos. Basta você crer no sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz e você é salvo. Amém? Falar de salvação, né? Como não falar do Zaqueu, né? Que ficou sabendo que o Senhor Jesus ia passar ali na casa. Mas, no entanto, eu vou falar, não vou nem ler porque o tempo é curto. Então, ele ouviu falar de Jesus e ele subiu, correu naquele zicômoro, né? Naquela árvore, uma grande árvore. Por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia ver o mestre. Ele correu e ele subiu, ele se esforçou, ele tomou aquela atitude naquela época. Quer dizer, o Senhor Jesus não viu aquele sacrifício que ele subiu na árvore, mas o Senhor Jesus viu o coração dele e falou: desce aí depressa, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E aquele dia, o Zaqueu, que era pessoas que
cobrava impostos e cobrava impostos extras, né? Tirava às vezes dinheiro das pessoas. Ele reconheceu e ele falou: se eu devo alguma coisa, eu vou pagar duplicado, quadriplicado, eu vou pagar o dobro, o triplo, o quadruplo, né? Que se possível for, mas eu quero ser salvo. E o Senhor Jesus, então hoje você reconheceu, hoje há salvação na tua casa. Então é assim, o Senhor Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Se você se acha que você já está, né, no patamar aí que não precisa de salvação, que não precisa de Jesus, o Senhor Jesus não pode fazer nada, mas no momento que você reconhece no teu coração e aceita o Senhor Jesus, ele pode entrar na tua casa, ele pode entrar na tua vida e fazer morada, uma morada eterna, uma morada que vai te conduzir para a vida eterna. Amém? Então, como também teve o rico e o Lázaro, né? O rico morreu e foi para a condenação eterna, e o Lázaro viveu humilde ali e foi para a glória de Deus. Mas eu não vou entrar nessa questão, né? Eu vou falar sobre o Evangelho, sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar falando hoje. Então, em Mateus 24:12 fala que por aumentar a iniquidade nos final dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. E é o que nós estamos vendo, o amor de muitos se esfriando. Então, meus queridos, não permita que o amor do Senhor, né, o amor, porque o amor é só de Deus. Eu não posso falar que eu amo se eu não tenho a Deus. Porque como eu posso amar a Deus que não amar o meu irmão? Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não estou vendo? Então, o amor começa de baixo, né? Começa do nosso próximo. Depois nós vamos declarar o amor com Deus, porque o amor é Deus. Se nós não amamos o nosso próximo, Deus não está em nós. Amém? E o Mateus 24:13 fala: seja para que nós sejamos perseverantes até o fim, para sermos salvos. Amém? Então, e fala em Mateus 24:14 que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esse evangelho precisa ser pregado. Todos precisam conhecer essa tão grande salvação, né? Então, ó, não permita que o amor esfrie, seja perseverante até o fim e, e o evangelho ele vai ser pregado, amém? Que nós possamos fazer parte dessa pregação, desse evangelho. De alguma forma, você não nasceu para ficar intacto aí, parado aí, só ouvindo, não. Você nasceu para fazer um ide. O Senhor está falando aqui, ó, ide é uma ordem que ele dá para nós todos. De alguma forma, você sabe fazer o ide ou cantando, ou louvando, ou evangelizando, ou pregando, ou enviando, né, um vídeo aí, de alguma forma você vai ser útil na presença do Senhor, amém? Então aqui tá falando, ó, em Apocalipse 2:10, parte B, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós possamos permanecer fiel até o fim, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque o Senhor Jesus, ó, acho muito interessante essa passagem que antes de terminar eu quero deixar essa passagem aqui. Olha o que ele fala aqui para Josué 1:8, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quer dizer, aqui ele está falando do evangelho, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. E aqui no 9, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Aqui ele está falando para Josué ir e para não ter medo,
para se esforçar e ter bom ânimo, que Deus era com ele, porque quando Deus envia, meu querido, é Deus que capacita, é Deus que te dá condições. Se Deus está falando para você ir, é porque Ele vai te dar condições, Ele vai financiar, Ele vai fazer com que você chegue do outro lado. Se Ele falou para você, vai passar do outro lado, você vai chegar. Então, não se atemorize, mas pelo contrário, se esforce, tenha de bom ânimo, que Ele vai estar com você, amém? Vou deixar aqui, ó, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, porque nós devemos ser vencedores juntamente com Cristo. Ó. Cristo venceu e nós devemos ser imitadores dele, nós devemos ser vencedores também juntamente com ele. Olha o que ele falou em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, concederei-te que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Então precisamos vencer, precisamos perseverar até o fim para sermos salvos e também para salvar outras vidas, né? Porque nós não devemos querer a salvação somente nossa, mas também de outras pessoas, amém? Ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu vou terminando por aqui, mas eu creio que você entendeu a mensagem de hoje, né? Sobre o ID do Senhor, todos nós temos um ID, e que o Senhor possa tocar no teu coração qual é o teu propósito, né? Qual é o teu chamado, para que ele te chamou, que você possa ir, meu querido, ir a tempo e a fora de tempo, pregar, falar do Evangelho do Senhor Jesus, amém? Aleluias, vamos falar com o nosso Pai, amém? Querido Deus, querido Pai, eu creio, Senhor Jesus, que o teu filho que está do outro lado, Pai, ouviu, atendeu essa mensagem, Senhor. Ele entendeu que ele tem um propósito aqui na terra, que ele não nasceu por acaso, ele não vai passar aqui e viver e morrer, não. Ele vai passar aqui, cumprir os teus planos, teus propósitos, teus projetos que o Senhor tem na vida dele e assim também será cumprido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem na vida dele. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, Senhor, capacita, Senhor, dai forças, dai condições, toca com o teu Espírito Santo, Senhor, no íntimo, Pai, no profundo, Senhor, da alma dele, e mostra e revela o chamado, para que ele veio estar neste mundo, meu Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem algo maravilhoso para essa vida, para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, capacita, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.